Bíblia no livro do profeta Neemias, capítulo do número 2 e o versículo do número 18. Neemias, capítulo do número 2 e versículo do número 18. Quando o Senhor não procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Estou um pouquinho rouco porque nós estamos aí já fazendo a obra há alguns dias, mas a Bíblia diz: enquanto tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto a minha voz não parar, eu não vou parar de adorar, não vou parar de exaltar. Aleluia. Quero também agradecer pelo meu irmão, como é que é o nome dele? Irmão Pedro. Levanta a tua mão assim, irmão Pedro. Deus abençoe a tua vida, prazer em conhecê-lo. E eu tenho certeza, meu irmão, vai nessa tua simplicidade, porque Deus Ele vai fazer ainda o que os teus olhos não viram e nem os teus ouvidos não ouviram. Que Deus tem preparado para ti, irmão. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. E também meu amigo particular, o Pedro Júnior, o cantor Pedro Júnior. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pelo convite. E também o dirigente dessa igreja. Deus abençoe a tua vida. E todos os irmãos que aqui conheço pela primeira vez. E também ali a irmã e a sua filha. Também já nos conhecemos em uma igreja que ela congregava lá. Aí nós, de vez em quando, ia pregar e adorar o nome santo. Eu já conheço. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração aqui esta noite. Quem achou, diga amém. Amém. Aquele que não achou, diz escola dominical. Amém. Glórias a Deus. O tempo já se foi. Capítulo 2 de Neemias, versículo 18, diz assim a Bíblia Sagrada: então lhe declarei com a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantamo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Eu quero que toda a igreja repita a parte B do versículo e diz assim: ó, levantamos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Meu Deus, que bênção do céu. Toma os seus assentos e deixa Deus falar contigo esta noite. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui esta noite para essa mensagem. Eu quero dar um tema aqui esta noite, meu irmão, para essa mensagem: reconstruindo os teus sonhos. Talvez na sua caminhada, talvez na sua vida espiritual, talvez você tenha sido frustrado, tenha tido decepções, e talvez esteja fraquinho na área espiritual. Mas esta noite Deus me trouxe por essa mensagem para dizer para você que nem tudo está perdido. Ainda há esperança para você. E Deus me trouxe aqui para o livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 18. Eu pude estudar um pouquinho acerca desse profeta Neemias, mas o que me chama a atenção, tudo começa lá em Jerusalém, lá em Judá, quando Deus levanta um profeta chamado Jeremias. A Bíblia diz que Deus chama esse profeta e para profetizar para o povo de Judá. E diz a Bíblia que Jeremias ele não foi muito aceito no meio do seu povo, porque as profecias de Jeremias eram uma profecia dura. E diz a Bíblia que Deus levanta Jeremias para profetizar o arrependimento para aquele povo. A maioria das profecias de Jeremias ele dizia: olha, se vocês se voltar a andar nos caminhos do Senhor, se vocês se arrepender, Deus Ele vai dar uma nova chance para nós. Deus Ele vai permitir que nós passemos pelo cativeiro, mas Deus vai dar uma nova chance. Ele vai fazer uma nova aliança conosco. A
arrepender. A tristeza de Jeremias era essa, meu irmão, porque foi profetizado para o povo e o povo não deu ouvido. E a Bíblia diz que os próprios líderes não deram ouvido a Jeremias, se levantaram a Jeremias. Aí diz a Bíblia que assim sucedeu. O povo foi levado para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. E é aqui que eu quero começar a pregar. No período que Neemias estava, o interessante, meu irmão, que o povo ficou aproximadamente 70 a 80 anos no cativeiro. O povo ali padeceu, o povo ali sofreu. A Bíblia diz que o Salmo diz que a ponto de ele ir para o ribeiro, pendurar suas harpas e chorar e lembrar de como era bom lá em Jerusalém. Mas a Bíblia também nos diz que então Deus ele permite que o povo vá para o cativeiro, mas a Bíblia também diz que Deus ele profetiza, ele diz: olha, um dia eu vou dar uma nova chance para o meu povo. O meu povo vai voltar a me adorar, o meu povo vai voltar a me exaltar, o meu povo eu vou trazer de volta. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Jeremias, Deus continua ainda falando. Deus ele tem saudade do povo, de quando o povo o adorava, a ponto de Deus dizer desta forma: o meu povo, ele é culpado por causa das suas transgressões, das suas iniquidades. Ou seja, ele comparou o povo de Deus com o seu povo inimigo. Ele disse: olha, o meu povo inimigo ele é culpado, porque eles adoram outros deuses, mas eles são fiéis aos seus deuses. Eles mesmo sendo culpados, eles oravam, eles jejuavam, a sua oração, mas eles faziam isso, eles eram fiéis. Todos os dias eles iam para os seus templos adorar os seus deuses. Aí Deus compara o seu povo dizendo: olha, o meu povo me conhece, eles são duplamente culpados, porque eles me conhecem e não me adoram. Eles conhecem a Bíblia, mas não praticam. Mas mesmo assim, meu irmão, Deus me trouxe esta noite para dizer: ainda há esperança para você. Amém. Deus me trouxe esta noite para dizer: se você crê, eu vou reconstruir os teus projetos, os teus sonhos, mesmo que você esteja perdido, mesmo que para você não tenha mais esperança, mesmo que você já entregou a sua vida e diz: olha, para mim não tem mais jeito. Mas Deus diz: se tu me esqueceu, eu não te esqueci. Se tu me rejeitou, eu não te rejeitei. Se tu virou as costas para mim, eu nunca virei as costas para você. Aí Deus levanta um profeta chamado Neemias. Pastor, o que me chama a atenção, que Neemias não ouviu Deus falar com ele. Neemias, Deus não falou em sonhos com ele. Ele não teve sonho, ele não teve revelação e ele não ouviu a voz de Deus. Mas ele é prático, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. O que tu quer falar com isso, irmão Jessé? Não precisa tu ouvir a voz de Deus para fazer a obra do Senhor. Não precisa Deus te pegar pela tua mão para te fazer algo para a obra do Senhor. Se quer que Deus reconstrua os teus sonhos, meu irmão, então bota a mão no arado, porque é tempo de nós nos levantarmos e edificarmos e colocar um muro de pé. O interessante que agora ele não ouviu Deus falar. Deus não falou em sonhos como fez com José. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o interessante aqui, meu irmão, que agora começa a história de Neemias. Três coisas que me chamam a atenção, meu irmão, na vida de Neemias. A primeira coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é o seu nome. Neemias significa no original consolador, confortador. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Neemias, ele era copeiro do
Glória a Deus. A terceira coisa que me chama a atenção na vida do Neemias, ele tinha uma palavra que todo crente tem que ter. A palavra empatia. Fala assim, empatia. O que é empatia, irmão José? É sentir o que o outro sente. Vire para o seu irmão e diga assim: a partir de hoje, fala assim, você vai aprender a sentir o que o outro sente. Quando o pastor estava aqui orando para aquelas pessoas lá, o Espírito Santo disse assim para mim: filho, ele está sentindo o que uma família está sentindo lá. Amém. Empatia, meu irmão, é fazer o que Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo. É sentir o que o outro está sentindo. Porque o que me chama a atenção, meu irmão, Neemias, ele tinha todo motivo de ficar lá quietinho. Foi dito aqui que ele era o copeiro do rei. Neemias, ele tinha um café da manhã abençoado. Neemias, ele tinha uma janta abençoada, um almoço com filé mignon. Ele tinha uma cama quentinha. Neemias, ele tinha tudo que o homem necessitava. Mas para ele não era o bastante. Sabe por quê? Porque ele sentia o que o outro sentia. Glória, maravilha, Deus. Esta noite Deus quer fazer você sentir o que o teu próximo sente. Não há momento de nós ficarmos só para nós, não. Começa a dividir o amor que Deus te deu. Começa a dividir aquilo que Deus te deu. Porque tem pessoas necessitadas. E quando nós sentimos o que Ele sente, meu irmão, Deus se manifesta. Deus se movimenta. Deus começa a operar. Deus começa a nos exaltar. Glória, Santo de Israel. Aí Neemias, meu irmão, a Bíblia diz que a história dele começa assim. Ele começa a passear no palácio. E diz a Bíblia que de repente ele encontra um irmão chamado Arnani. E ele agora começa a dialogar com Arnani e pergunta: Arnani, como está o nosso povo em Jerusalém? E diz a Bíblia que Arnani começa a dizer a situação do povo em Jerusalém.
Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, os nossos olhos se abrem e você está a ponto de ver Deus. Se até aqui tu não tem visto Deus, primeiro começa a orar, dizer: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, perdoa minha fraqueza, perdoa minhas falhas. A Bíblia diz que os seus olhos abriram e viram, aleluia, os anjos, e alguém ouviu uma voz e disse: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Aí Isaías entendeu, meu irmão, que Deus estava chamando ele e disse: olha, envia a mim, Senhor, envia a mim. Meu Deus, aleluia. Esta noite Deus está te chamando, meu irmão. A oração é uma porta para abrir, aleluia, um milagre. Glória a Deus, aleluia. Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia diz que a oração do justo faz muito em seus efeitos. Aleluia. A oração, meu irmão, ele abre as cadeias. Eu aprendo que quando nós temos fé, a Bíblia diz que Deus faz, aleluia, o material virar teu ouvido. Porque a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda e dizer para o monte, passar do lado de lá para colar, ele há de passar. Sabe o que eu aprendo isso, meu irmão? Que quando nós temos fé, Deus faz ali um monte ter ouvido e ouvir a voz da oração do justo. Aleluia. E a Bíblia diz que então ele caiu na oração, no jejum, e começou a orar ao Senhor. E quando ele orou, meu irmão, interessante, que era o mês de Quisleu. O mês de Quisleu, meu irmão, é o mês de dezembro do nosso calendário. O mês de Quisleu é o mês de dezembro. A Bíblia diz que no mês de dezembro ele caiu na oração. E no mês de Nisan, ele se apresentou diante do rei. O mês de Nisan é o mês de março. Ou seja, Neemias ficou 3 meses, aleluia, se consagrando, orando, jejuando, buscando, para se apresentar diante do rei. Aleluia. Glória a Deus. Muitos têm ido para a guerra, meu irmão, despreparados. Muitos têm ido para a guerra de qualquer forma. Muitos têm querendo fazer a obra do Senhor, mas vão despreparados. Vão sem armamento espiritual, vão sem o capacete, sem a couraça da justiça. Mas esta noite Deus nos ensina que é ir para a guerra, meu irmão, mas se prepara. Se prepara. Quer ir para a guerra, mas se prepara. Porque hoje Deus te chama para reconstruir os teus sonhos. Agora ele se apresenta diante do rei. E diz a Bíblia que ele chega triste diante do rei. Então o rei olha para Neemias e diz: Neemias, eu nunca vi tu triste, Neemias. O que está acontecendo contigo, Neemias? Aí a Bíblia diz assim: olha, meu rei, como que eu não poderia estar triste? Enquanto eu estou aqui no bom e no melhor, eu tenho de tudo. A minha família está perecendo em Jerusalém. A minha, meus familiares, o nosso povo, está tudo perecendo em Jerusalém. Aí eu aprendo logo com Deus aqui esta noite, meu irmão, que quando nós reconhecemos e quando nós vamos, aleluia, se preparamos para ir para a presença do rei, Deus sempre dá uma oportunidade para nós. Se prepare aqui esta noite. Aleluia. Hoje não é noite de muro cair. Hoje é noite de levantar o muro. Aleluia. Eu não sei o que tu está passando, meu irmão, mas hoje é noite de Deus reconstruir os teus sonhos. Eu não sei se tu está passando algo financeiramente, mas hoje, se você crer, Deus vai reconstruir os teus sonhos financeiros. Aleluia. Sentimental, Deus vai fazer reconstruir os teus sonhos sentimentais. Aleluia. Glória a Deus. Aí o rei pergunta: o que está acontecendo, Neemias? Aí Neemias explica a situação para o rei e diz. Aí o rei permite algumas cartas, meu irmão, ali para Neemias. Aí diz a Bíblia que então Neemias vai até Jerusalém. Agora é que eu quero começar a pregar em poucas palavras.
Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Infelizmente hoje no século XXI, tem crente que mora na frente da igreja e não vai adorar o Senhor. Tem pessoas que pegam o carro para Deus para ir fazer a obra e Deus dá um carro e depois não vai mais para a igreja. Mas esta noite, Deus está te convidando para ser um adorador. Deus quer que tu volte o primeiro amor. Deus quer que tu volte a adorar. Deus quer que tu volte a exaltar o nome santo do Senhor. Ai, meu irmão, Neemias, ele não conhecia Jerusalém. Neemias, ele nasceu no período babilônico, no período do cativeiro, meu irmão. A Bíblia diz, a história diz que ele nunca botou o pé em Jerusalém. Ou seja, ele só ouvia falar de Jerusalém. Ele sabia que o seu povo estava lá perecendo. Mas sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Ele não conhecia Jerusalém, mas o coração dele estava em Jerusalém. Hoje é diferente, meu irmão. Hoje a pessoa está em Jerusalém, mas o coração está lá na Babilônia. Hoje a pessoa está em Jerusalém, mas o coração está lá fora. Meu Deus. Mas quando o coração está em Jerusalém, Deus começa a responder. Quando o coração está em Jerusalém, ele vem com um culto desse, meu irmão. Quando o coração está em Jerusalém, ele não olha para a distância, que é o culto, que é a igreja. Quando o coração está em Jerusalém, o pastor convida para ter uma vigília, ele é o primeiro a chegar na igreja. Quando o coração está em Jerusalém, ele faz visita nas casas. Quando o coração está em Jerusalém, meu irmão, ele preocupa com as almas, ele ama a alma, ele tem empatia pelas almas, ele sente o que o próximo sente. Mas eu creio que aqui tem pessoas com o coração em Jerusalém. Deixa eu ver se tem pessoas com o coração em Jerusalém. Então, se tu tem coração em Jerusalém, meu irmão, então agora, deixa eu ver. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você adorar. Deus está falando aqui, meu irmão. Deus quer manifestar na tua vida aqui esta noite. Deus está falando para mim, se teu coração está em Jerusalém, então não precisa tu pelejar, porque a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Quando o crente está com o coração em Jerusalém, ele tem intimidade com o Pai. Ele ora apenas uma oração e sai descer fogo do céu. Ele ora, o sol para. Ele fala para a água se movimentar e a água se abre. Quando o coração está em Jerusalém, o diabo pode até querer te botar na fornalha e dizer: eu vou aquecer 7 vezes mais. Mas o coração está em Jerusalém, ele não se preocupa, sabe por quê? Porque o quarto homem está lá dentro. Porque a Bíblia diz aí assim: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, ele não se submergirão. Quando passares pelo rio, ele não te afogará, e nem chama arderá em ti. Deus Santo, Deus poderoso. Agora Neemias vai para Jerusalém. Aleluia. Neemias vai para Jerusalém e reconstruir os muros. Jerusalém estava passando por algumas crises, meu irmão. A primeira crise que Jerusalém estava passando era a crise financeira. Por que, irmão Jessé? Porque estava tudo devastado. Segunda crise, a crise de insegurança. Porque a Bíblia diz que as portas estavam queimadas. E naquele tempo, antes do cativeiro, o juiz ia para a frente da porta e ali ele julgava o povo. Como não tinha mais porta, não tinha mais como julgar. O povo estava passando por problema de insegurança. E a terceira crise era o quê? Problema de injustiça. Esta noite eu não sei qual é a crise que tu está passando. Eu não sei se é a crise financeira, se é a crise espiritual. Eu não
não sei qual é a crise, meu irmão, que tu está passando. Mas o interessante é que aqui você vai aprender com Neemias agora algumas estratégias para nós se desviarmos da crise. Estamos aí no século 21 dizendo: olha, o Brasil está em crise. O Brasil, o jeito agora vai afundar. Mas eu aprendo por dentro da Bíblia Sagrada, meu irmão, que crente não pode ter crise. Crente tem é Cristo no coração. Por que, irmão José? Porque quem supre as nossas necessidades é o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Estratégia aqui. Diz a Bíblia que ele chega em Jerusalém. A primeira coisa que Neemias faz, a Bíblia diz que ele fica 3 dias. Ele começa a rodear toda a cidade. Ele começa a ver todas as cidades em ruína. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, por quê? Por que que Neemias já não chegou e construiu? Por que ele teve que ficar 3 dias? E a Bíblia diz, pastor, que Neemias não dá um oi para ninguém. Ele não fala para ninguém o que ele foi fazer ali. Eu creio que as pessoas que moravam ali, meu irmão, começaram a vir madeira, ferramenta para construção. Começou um movimento todo ali naquela terra de Jerusalém. E as pessoas começaram a perguntar um para o outro o que está acontecendo. Da onde está vindo essa madeira? Da onde está vindo essas ferramentas? Eles começaram a perguntar. E diz a Bíblia que em 3 dias Neemias fez todo um balanço da situação. Eu aprendo uma coisa aqui, meu irmão. Quando nós entramos dentro de uma empresa, quando o chefe, ou seja, o dono da empresa, ele estabelece uma pessoa para chefiar. A primeira coisa que o chefe faz numa empresa, para começar a trabalhar, ele começa a fazer um balanço da situação. Depois do balanço, ele começa a trabalhar. Neemias não foi diferente. Ele fez o balanço da situação. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Cuidado para quem você fala os teus sonhos, os teus projetos.